Bom, então agora vamos falar sobre as propriedades de simetria das funções trigonométricas que a gente já falou até agora, tá? As propriedades de simetria, elas são muito importantes no sentido que vocês podem usá-las para calcular, por exemplo, cosseno ou seno de um número negativo, tá? Relacionando esse número negativo com o cosseno ou seno de um número positivo. Bom, e as propriedades de simetria, elas são muito facilmente obtidas se você utiliza, por exemplo, essa figura daqui, tá? Então, quando a gente vai calcular o cosseno de t, então, cosseno de t, se t for um número real maior do que zero, por exemplo, você pararia aqui, nesse ponto de coordenadas p de x, y, e nós já vimos, aqui o ponto P, e nós já vimos que essa primeira coordenada do ponto terminal, determinada por t, seria o cosseno, então, do t, e a segunda coordenada, o seno de t. Tá? Então, o cosseno de t, aqui nesse caso, o cosseno de t, é essa primeira coordenada do ponto, vai ser igual a x. Tá? E quem é o cosseno de menos t? Ora, para calcular o cosseno de menos t, você vai pegar esse número real menos t, vai começar novamente na origem do ciclo trigonométrico, que é sempre o ponto 1, 0, esse ponto 1 no eixo do x, e vai andar uma distância t, só que no sentido agora horário, tá? Parando aqui nesses pontos, tá? Então, devido à simetria do círculo, você consegue mostrar que essas coordenadas dos, de ambos os pontos, tanto do ponto P, que é o ponto terminal determinado por T, quanto a coordenada do ponto P', que seria o ponto terminal determinado por menos T, a primeira coordenada, elas são iguais. Elas estão sob essa mesma reta vertical aqui. Tá? Ou seja, a distância horizontal, tanto do ponto P quanto do ponto P' para a origem, ela vai ser a mesma, vai ser igual a x. Tá bom? Você consegue provar isso, por exemplo, de um modo mais rigoroso, usando as propriedades de, de congruência de triângulos retângulos, tá? Mas pela figura não é muito difícil de se convencer disso também. Então, o cosseno de menos t vai ser essa primeira coordenada desse ponto terminal, que também vai ser igual a x. Tá? Então, tanto o cosseno de t vai ser igual a x, quanto o cosseno de menos t também vai ser igual a x, e nesse caso, isso implica que o cosseno de menos t vai ser igual ao cosseno de t. Tá? Bom, e uma análise análoga você pode fazer com o seno. O seno você tem aqui o seno de menos t, seno de menos t, ele vai ser igual a essa segunda coordenada do ponto terminal determinado por menos t. Esse valor daqui é o seno de menos t, tá? Só que, de novo, essa segunda coordenada daqui, ela vai ter o mesmo tamanho, ela vai ter o mesmo tamanho que, que a coordenada do seno de t, mas vai estar em quadrantes diferentes, tá? Então, essa segunda coordenada daqui, por exemplo, se aqui tem um tamanho que mede y, certo? Se aqui for o seno de t, que a gente já viu que tem medida y e está no primeiro quadrante, o seno de menos t você consegue mostrar também que tem esse mesmo comprimento que está aqui, tá? Só que está no quadrante, no quarto quadrante, então ele vai ter um sinal negativo. Então, quando você projeta esse número daqui sobre o eixo dos y, então ele tem um sinal negativo, enquanto que quando você projeta um ponto
que está no primeiro quadrante sobre o eixo do y, ele tem, ele tem sua coordenada positiva, tá? Mas em comprimento, em termos de valor absoluto, eles são iguais, tá bom? Então, o seno de menos t, por um lado, aqui vai ser igual a menos y, enquanto que o seno de t, aqui, nesse caso, é a primeira coordenada do ponto terminal determinado por t, que eu chamei aqui de p, seria igual a y, tá bom? Então, nesse caso, você consegue mostrar que o seno de, o seno de menos t vai ser igual a menos, a propriedade é um pouquinho diferente do cosseno, você coloca o menos para fora, então seria menos o seno de t, tá bom? Bom, então essas são as duas propriedades bastante importantes que nos ajudam a calcular tanto o cosseno quanto o seno de valores positivos e valores que são negativos, relacionando esses valores com números reais maiores do que zero, por exemplo. Tá? E se fosse a tangente? A tangente é muito simples você lembrar, porque a tangente é dada em termos do seno e do cosseno. Tá? Então, você já tem aqui, por exemplo, que a tangente de menos t, ela vai ser definida como sendo como o seno de menos t, perdão, ser definida como seno de menos t dividida pelo cosseno de menos t. Tá? Só que a gente acabou de ver que o seno de menos t é igual a menos seno de t. E o cosseno de menos t ele não muda. O cosseno, por exemplo, de um número negativo é igual ao seu correspondente positivo. Então, você ficou com menos o seno de t dividido pelo cosseno de t, que isso é igual a tangente. Desculpa. Menos a tangente de t. Tá? Então, o, o seno e o cosseno, o seno e a tangente, ela tem essa propriedade, né? E quando você coloca um número negativo, por exemplo, aqui como entrada, então você pode colocar o sinal para fora da expressão, sinal negativo, menos, e calcular o valor ou do seno ou da tangente no número positivo. Tá? Já quando você for calcular o cosseno de menos t, você pode ignorar o sinal, por exemplo, e calcular simplesmente o cosseno de t. Tá? Em matemática, eu não vou me aprofundar muito sobre o tema, mas em geral a gente diz que uma função que tem essa propriedade desse tipo daqui, em que você pode trocar o, o sinal do seu argumento para qualquer ponto do seu domínio, é chamada de uma função par. Tá? Para quem tem curiosidade de ver um pouco sobre o tema depois, enquanto essa outra função daqui, uma função que tem essa propriedade daqui, ou seja, que o seno, que o valor calculado em menos um número, por exemplo, seno de menos t, seja o menos o seno de t para qualquer ponto do seu domínio, é chamado de uma função ímpar. Bom, então apenas uma curiosidade, ao longo do curso de cálculo, vocês vão estudar um pouquinho mais sobre funções pares e ímpares e como esboçar o seu gráfico, tá? Saber quando uma função é par ou uma função ímpar ajuda muito a esboçar o seu gráfico e, e aqui eu acho que vale a pena esse comentário. A função cosseno é uma função par, ou seja, o cosseno de menos t é igual ao cosseno de t, e a função tangente e a seno são funções ímpares. Tá bom? Então, por exemplo, como é que eu posso usar essa informação para calcular o seno de menos π sobre 6? Ora, eu lembro que o seno de menos qualquer valor vai ser igual a menos. Eu posso colocar esse sinal que está aqui, colocar para fora do argumento e escrever isso como sendo seno de π sobre 6. Tá? Seno de π sobre 6, ou equivalentemente
o seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a menos 1 sobre 2. A gente já tinha visto o seno de π sobre 6. Tá bom? E o cosseno de menos π sobre 4? Ah, como cosseno. Então, cosseno, eu não coloco esse sinal para fora, não. Cosseno de um número negativo, ele vai ser igual ao seu correspondente positivo. Isso aqui vai ser igual ao cosseno de π sobre 4. Então, simplesmente desaparece a função negativa aqui. Isso daqui vai dar igual a raiz de 2 sobre 2. Bom, então, lembrando as propriedades que a gente viu até agora, você tem, nós vimos que o cosseno de menos t, é igual ao cosseno de t, o seno de menos t é igual a menos o seno de t, e a tangente também tem uma propriedade igual a do seno. E a tangente de menos t vai ser igual a menos a tangente do ponto que você vai estar considerando. Bom, então são essas três propriedades de simetria que eu queria enfatizar aqui para vocês. Bom, nesse ponto eu acho que faz sentido falar sobre as outras funções trigonométricas, tá? Que é a cossecante, a secante e a cotangente. Saber valores específicos dessas funções, eu não recomendo que você lembre porque você não precisa, tá? Mas quando chegar o momento, eu recomendo que você lembre pelo menos a definição dessas funções, para que você possa então calcular os seus valores em valores específicos, tá? As funções que vocês precisam conhecer bem são as funções seno e cosseno. Todas as outras funções trigonométricas são dadas em termos dessas funções, tá bom? Então, como é a definição da função cossecante? A função cossecante é a função 1 sobre seno de t. A função secante é 1 sobre o cosseno, o inverso do cosseno. E a cotangente é o inverso da tangente, é 1 sobre a tangente de t. Tá bom? Então, por exemplo, se eu precisar calcular em algum momento da minha vida quanto é que vale, por exemplo, a cossecante de π sobre 6, por exemplo, eu não preciso lembrar o valor da cossecante de π sobre 6. O que eu preciso lembrar é simplesmente que ela é o inverso da função seno. Então, isso aqui é o inverso do seno calculado no ponto π sobre 6. Só que o seno de π sobre 6, a gente sabe que é 1 sobre 2. Então, o inverso de 1 sobre 2 vai ser igual a 2. Bom, então, e se eu precisasse, por exemplo, calcular a secante de π sobre 4? Também eu não preciso lembrar esse valor. Eu simplesmente calculo aqui que a secante de π sobre 4 é igual a 1 sobre o cosseno de π sobre 4, ou seja, o inverso do cosseno de π sobre 4. O cosseno de π sobre 4 é a raiz de 2 sobre 2. Então, o inverso disso daria 2 dividido pela raiz de 2, tá? E, se você quiser racionalizar, multiplica aqui embaixo pela raiz de 2, tá bom? Então, aqui no meu denominador vai ficar raiz de 2 vezes a raiz de 2, que vai dar 2. Então, o 2 vai cortar com esse 2 aqui do numerador, dando para mim que a secante de π sobre 4 seja igual a simplesmente a raiz de 2, certo? A cotangente. Então, a cotangente é o inverso da tangente. E, como eu disse, você não precisa saber valores específicos da função cotangente, tá? Porque também a função tangente é dada em termos de cosseno do seno. Então, esse daqui seria o inverso do seno de t dividido pelo cosseno de t. E, portanto, o inverso de uma determinada fração, basta que você inverta a fração. Isso vai dar para você o cosseno de t dividido pelo seno de t. Tá bom? Então, isso é uma outra expressão da cotangente em termos do cosseno e do seno. Tá? É bastante simples. Ou seja, se você precisar calcular o valor específico dessas funções
em um determinado ponto, basta que você use a sua expressão e calcule o seno e o cosseno, ou os dois, nos pontos correspondentes, tá? Faz sentido aqui, faz sentido não, eu acho que vale a pena fazer o comentário que essas funções aqui, elas estão, elas são definidas apenas onde elas fizerem sentido. Nesse caso, onde o denominador seja diferente de zero, tá? Então, por exemplo, o domínio da função cossecante é o conjunto de todos os reais onde o seno de t não se anula, tá bom? Então, aqui, vou colocar esse exemplo em cima, domínio, domínio da função cossecante de t, é o conjunto de todos os valores de t, tal que o seno de t seja diferente de zero, tá? E onde é que o seno de t é igual a zero? Aí a gente lembra daqui do círculo unitário, né? Lembra que o cosseno de t sempre vai ser, o seno de t é o seno do ponto que você termina quando você percorre t sob o círculo unitário. E o seno sempre vai ser a segunda coordenada desse ponto, tá? Então, aqui eu coloco aqui o círculo unitário, pode ser o oposto do círculo unitário. A segunda coordenada desses pontos sempre vão se anular, ou aqui, ou aqui. Tá? É onde a, a coordenada do eixo y seja igual a zero. Ou seja, vai se anular quando então eu percorro ou esteja em zero, ou percorro múltiplos de π. Tá? Então, você pode dizer que o domínio dessa função é igual ao conjunto dos números reais, t, que pertence aos reais, tal que o t seja diferente, então, de múltiplos de π, k vezes π, tá? Onde k é o número inteiro. Tá? Por quê? Porque quando k for igual a zero, eu estou nesse ponto daqui. Quando k for igual a 1, eu estou nesse outro segundo ponto. Quando k for igual a 2, ou seja, em 2π, vou estar nesse outro ponto daqui. Então, quando eu tomo t múltiplos de k vezes π, eu sempre vou parar em um desses pontos, onde a coordenada de t, onde a segunda coordenada do ponto seja igual a zero, ou seja, onde o seno seja igual a zero. Tá bom? Então, argumentos análogos aqui podem ser usados para que você analise com cuidado qual é o domínio dessas outras funções trigonométricas, tá? Mas, de novo, você não precisa lembrar disso. A única coisa que você precisa lembrar é a definição dessas funções. Claro, precisa lembrar que você não pode dividir o número por zero. Então, aqui nesse caso, a função cossecante de t vai ser definida para todos os pontos t onde o seno não se anula, a função secante, conjunto dos t, onde o cosseno não se anula, e a cotangente, de novo, o conjunto dos pontos onde o seno t não se anula, tá bom? Identidade fundamental da trigonometria. Essa identidade é muito importante, tá? E ajuda a que você calcule o cosseno em um determinado ponto, se você conhece o valor do seno, por exemplo, ou vice-versa. Ou seja, que você calcule o seno em um determinado ponto, se você conhece o seu cosseno. E qual é essa identidade? Ela é muito simples. Veja, dado o número real t, você tem o seu ponto terminal associado, que aqui é o ponto que tem as coordenadas x e y. A primeira coordenada a gente já sabe que é sempre a função cosseno. Então, essa aqui é a função cosseno no ponto t. Tá? Então, essa primeira coordenada daqui é a coordenada x do seu ponto, enquanto essa outra coordenada daqui vai ser a coordenada y do seu ponto, a sua segunda coordenada. Tá bom? Por outro lado,
esse ponto P aqui está sob o círculo unitário. E nós sabemos que o círculo unitário tem essa equação daqui. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, tá? Ou seja, um ponto está no círculo unitário. Se somente se as suas coordenadas x e y satisfazem essa equação. Ora, se a minha coordenada x é igual ao cosseno de t e a coordenada y é igual ao seno de t, e eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, porque esse ponto está no círculo unitário, então substituindo esses dois valores na minha terceira equação, eu chego naturalmente que o cosseno ao quadrado de qualquer número t mais o seno ao quadrado de t é igual a 1. Tá? Então, essa equação daqui é uma equação que vale a pena ser lembrada, chamada de equação fundamental da trigonometria. O cosseno ao quadrado de qualquer número real mais o seno ao quadrado de qualquer número real sempre vai ser constante igual a 1. Tá bom? Bom, outras identidades úteis, tá? São identidades que são bastante parecidas com a identidade fundamental da trigonometria, mas que envolvem as funções tangente, secante, ou, ou como a segunda equação que envolve a função cotangente e a cossecante ao quadrado, tá bom? Como é que a gente obtém? Ó, começa, por exemplo, dessa primeira equação daqui, que é a equação que eu chamei de equação fundamental da trigonometria, tá? Então, você tem cosseno ao quadrado de t mais o seno ao quadrado de t seja igual a 1, tá? Como é que você obtém aquelas outras duas equações? Muito simples. Você vai dividir toda essa equação daqui, dividir toda ela, tá? Pelo cosseno ao quadrado de t. Quando você faz isso daqui, você vai obter, então, cosseno ao quadrado de t, dividido pelo cosseno ao quadrado de t, mais o seno ao quadrado de t, dividido pelo cosseno ao quadrado de t, igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de t. Tá? Isso, claro, você vai dividir nos pontos em que o cosseno não se anula, porque você não pode dividir por zero. Tá bem? Então, esse primeiro valor daqui é 1. Tá? Em todos os pontos em que o cosseno não é zero, isso daqui é 1. Então, isso daqui vai ser 1. E seno dividido pelo cosseno, você pode simplesmente escrever segundo valor como sendo a tangente ao quadrado de t. E 1 dividido... Aqui eu vou fazer um passo um pouquinho anterior, que é escrever esse quociente assim. Tá? Escrever como seno de t dividido pelo cosseno ao quadrado de t dividido pelo cosseno de t. Tudo isso daqui é elevado ao quadrado. Escrever assim, né? Você tem uma potência elevada ao quadrado dividido por uma outra potência de mesma base elevada ao quadrado. Então, posso colocar tudo dividindo as bases, seno de t dividido pelo cosseno elevado ao quadrado. Tá? Enquanto 1 sobre o cosseno ao quadrado, do mesmo modo, eu posso escrever como sendo 1 sobre o cosseno de t, tudo isso daqui elevado ao quadrado. Tá bom? Então, isso daqui vai dar para mim 1 mais seno dividido pelo cosseno, é o que a gente chamou de tangente de t ao quadrado, tá bom? E 1 sobre o cosseno vai ser igual a secante ao quadrado de t. Vamos obtendo, então, essa primeira equação daqui. E vocês podem imaginar que se eu partisse da equação fundamental e dividisse toda a equação fundamental da trigonometria, dividisse por ao invés de cosseno pelo seno ao quadrado de t, então eu obteria essa segunda equação. Tá? Vou deixar como exercício, para vocês verificarem que isso vai ser verdade. Tá bom? Então, como é que eu posso, por exemplo, usar a equação fundamental da trigonometria na prática? Tá? Você pode usar do seguinte modo. Então, imagina
que o cosseno de t seja igual a 4 quintos. T está no quarto quadrante. Encontre, então, o seno de t e a tangente de t. Ora, eu não sei quem é o t, mas eu sei que para qualquer t que você tenha, você sabe que o cosseno ao quadrado desse número, tá? Mais o seno ao quadrado de t vai ser igual a 1. Então, substituindo aqui nessa equação, você tem, nesse caso, 4 quintos ao quadrado, mais o seno ao quadrado de t, vai ser igual a 1. Ou seja, o seno ao quadrado de t vai ser igual a 1 menos 16 sobre 25, né? Elevando 4 quintos ao quadrado. Tá bom? Ou ainda que o seno ao quadrado de t, ou ainda que o seno ao quadrado de t seja igual a, você faz a conta e vai ver que isso vai dar 9 sobre 25. Tá? Ou seja, se somente se o seno de t, nesse caso, pode então ser mais ou menos a raiz de 9 sobre 25, que vai dar 3 quintos. Isso quer dizer, então, que se o cosseno de t for igual a 4 quintos, né? Se o cosseno de t for igual a 4 quintos, nós descobrimos, se o cosseno de t for igual a 4 quintos, o seno poderia admitir apenas dois valores, né? Ou o seno de t é igual a 3 quintos, ou o seno de t é igual a menos 3 quintos. Tá? Mas ele nos dá uma informação importante, que esse ponto t, né, que o seu ponto terminal, que o ponto determinal determinado por t, vai estar no quarto quadrante. Como ele está no quarto quadrante, ó, pega aqui um ponto genérico, que está no quarto quadrante, aqui, por exemplo, o ponto t vai estar no, o ponto terminal determinado por t vai estar no quarto quadrante, e o seno, você lembra que é sempre a projeção do ponto P sobre o eixo Y. É a segunda coordenada do seu ponto P. Tá? Então, a segunda coordenada vai ser o seno. E para qualquer ponto, então, nesse quadrante, veja que ele está abaixo de zero. Então, ele tem coordenada negativa. Tá? Então, se o ponto está no quarto quadrante, como diz aqui a questão, obrigatoriamente o seu seno de t ele não pode ser esse valor positivo daqui. Então, você vai descartar o seno de t como sendo esse valor positivo. Isso implica que o seno de t, perdão, que o seno de t é igual a menos 3 quintos, pois o ponto terminal determinado por t, que eu vou colocar assim, né? Pois t está no quarto quadrante, usando um pouco de abuso na notação. Certo? Bom, é isso. Na próxima parte, nós vamos ver algumas propriedades fundamentais da função seno e cosseno e vamos esboçar o seu gráfico. Tá bom? Até mais.